Então vamos lá, galera. No vídeo de hoje eu vou responder, ou melhor, tentar responder uma pergunta muito falada e feita aqui na internet, que é: qual que é a melhor plataforma para você produzir conteúdo, né, para você ganhar dinheiro na internet, né? Que é isso que importa de fato, né? Não adianta você criar conteúdo se você não vai ganhar dinheiro, né? Se é o YouTube ou o Instagram, certo? Eu já produzi conteúdo, muito conteúdo nessas duas plataformas, então eu acho que eu tenho uma experiência e muitas informações para te dar, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar todos os meus pontos e ver aí se você concorda de fato com aquilo que eu falei, né? Então antes, seja muito bem-vindo ao meu canal, ao Peter Coutinho. Aqui a gente fala principalmente sobre crescimento no YouTube, certo? Esse canal é mais aqui um bate-papo, uma troca que a gente faz para trazer conhecimentos sobre YouTube com base aqui na minha experiência. Já tive muitos canais aqui em muitos anos no YouTube. Então vamos lá, galera. Como eu falei, eu já produzi conteúdo para essas duas plataformas há muito tempo, né? E eu comecei a produzir conteúdo primeiramente com o Instagram, certo? Eu comecei a produzir conteúdo no Instagram lá em 2020, assim que começou a pandemia. E o que acontece é que no começo eu não levava o Instagram a sério, né? Eu levava de fato como um hobby, né? Até porque a gente estava na pandemia, na época eu estava fazendo faculdade e tal, e eu basicamente não tinha nada para fazer, porque a faculdade também tinha sido interrompida, né? Não tinha muita coisa para fazer, né? De fato. E aí eu comecei o Instagram de fato como um hobby. Mas depois, futuramente, eu de fato comecei a levar mais a sério o Instagram, então eu vou nesse vídeo só falar a respeito da minha experiência levando o Instagram a sério. E aí, eu basicamente, né, como eu falei, eu criei o Instagram primeiro do que o YouTube. Porque eu achava, e de fato é uma verdade, que é mais fácil você criar conteúdo para o Instagram do que para o YouTube. Mas existe uma pegadinha, tá? É mais fácil porque você consegue postar fotos, certo? O YouTube você também consegue postar fotos aqui na aba comunidade, mas assim, é muito difícil você crescer um canal no YouTube apenas postando fotos na comunidade. Então isso praticamente não conta, certo? Então, no Instagram você consegue simplesmente postar fotos e textos pequenos. Então, nesse sentido é mais fácil. Mas qual que é a pegadinha? A pegadinha é que hoje o Instagram ele mudou muito. E hoje, fotos no Instagram são muito raras. O que realmente faz sucesso no Instagram são stories e reels. E para você produzir esse conteúdo, você demanda muito tempo, porque os reels, apesar deles serem rápidos, né, eles serem no máximo aí 1 minuto, para fazer sucesso, né, é, você demanda muita edição. Você demanda muita edição, cara. São muitos cortes, são muitas edições que você tem que fazer, vídeos, etc. Então, apesar de ser um conteúdo, entre aspas, mais simples, mais rápido, de 1 minuto, cara, demanda muito tempo para você produzir esse conteúdo. E no caso dos stories, demanda tempo porque a todo momento você tem que ficar postando stories, certo? Então, você tem que sempre estar lá conectado, né? Então, apesar dos stories, você fazer lá uns storyzinhos assim de 10, 15 segundos, cara, mesmo assim você vai ter que aparecer toda hora, todo momento. E então vai ser um saco, né? Então, a primeira pegadinha é essa, né? O Instagram, ele em tese é mais fácil, porque você em tese consegue postar apenas fotos e textos pequenos, né? Você não precisa ter equipamentos nem nada, é só você ter um celular e você pode simplesmente editar os seus posts, sei lá, no Canva, etc. E aí você posta. Mas na prática, não é bem assim se você quiser fazer sucesso no Instagram. Então, o primeiro ponto é esse, né? A pegadinha da facilidade do Instagram. Mas aí, voltando à minha experiência, né? Eu comecei a produzir conteúdo no Instagram e eu basicamente tinha duas páginas, certo? Eu tinha duas páginas onde eu produzia conteúdo e esse era de fato o meu trabalho, alimentar essas duas páginas, tentar fazer essas duas páginas crescerem. Basicamente, uma dessas páginas eu consegui um sucesso e outra página foi um fracasso, tá? Então eu tenho esses dois exemplos aqui, tanto de algo que deu bom, tanto de algo que deu ruim. Primeiro ponto é que o Instagram, como eu falei anteriormente, ele
me ocupava muito tempo, cara. Ele me ocupava muito tempo, certo? Eu passava, tipo, 6 horas do dia, mais ou menos, produzindo conteúdo no Instagram. E, cara, essa produção de conteúdo não era uma produção de conteúdo assim. Eu vou começar às 8 da manhã e vou parar às 2 da tarde. Se fosse assim, poxa, eu acho que seria de boa. Seria, de fato, aí, sei lá, como se você estivesse batendo um cartão e tal. Mas a realidade não é essa, tá? A realidade é que o trabalho do Instagram, ele é extremamente fragmentado. Ele é extremamente fragmentado, sabe? Porque a todo momento você tem que estar aparecendo no Instagram para fazer os stories. Às vezes acontece alguma notícia de última hora que você tem que fazer. Às vezes, sabe, você posta algo e dá errado. E aí você tem que refazer o post, etc. Então é um trabalho extremamente fragmentado. Então, apesar de eu trabalhar mais ou menos assim 6 horas, era um trabalho que eram 6 horas dentro de 12 horas, porque eu trabalhava um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, um pouquinho de noite, e isso é uma merda. Isso dava um sentimento de que eu trabalhava muito mais, sabe? Então era muito cansativo trabalhar no Instagram. Além disso, um segundo ponto é a própria questão do Instagram. Inclusive, vai aqui um spoiler, tá? Eu já saí do Instagram há 7 meses, certo? 7 meses que eu não uso o Instagram, não só para produção de conteúdo, mas meu próprio perfil pessoal mesmo. Eu não uso há 7 meses o Instagram. E por que, cara? Porque o Instagram é uma rede extremamente chula, certo? É uma rede vazia, é uma rede baseado em inveja, certo? Baseado em egoísmo, baseado em, eu quero me aparecer porque eu quero mostrar que a minha vida está boa, certo? É uma maquiação da realidade, certo? Todas as redes sociais, na verdade, a gente só aparece um pouco, mas o Instagram, galera, tem uma coisa assim de futilidade, sabe? De comparação, que é realmente algo nojento, sabe? É algo muito nojento. As pessoas tentam ostentar a todo momento, tentam aparecer, tentam ser algo que elas não são. Então eu acho uma rede social extremamente chula, uma rede social vazia. E além de tudo, a própria ideia do Instagram é uma rede social que te traz ansiedade e perda de atenção, cara. Porque a todo momento você tá rolando os feeds, a todo momento você tá olhando lá os stories, a todo momento você tá lá na guia, lá, que eu até esqueci o nome da guia, cara. Era aquela guia do Explorar, né? Se eu não me engano, se chama Explorar. Que você tá vendo um monte de conteúdo. E aí, cara, ou seja, são pequenas doses de dopamina, são pequenos conteúdos extremamente fragmentados de 15 segundos, de 30 segundos, que você vai vendo dos mais diversos nichos possíveis e imagináveis, cara. Então, assim, não é como se você fosse aqui no YouTube, sei lá, se você pesquisa, cara, sobre futebol, por exemplo, aqui no YouTube, cara, a maioria dos seus vídeos aqui no YouTube vão ser sobre futebol. Agora, no Instagram, você tem uma variação absurda de temas aparecendo pra você e te deixando completamente maluco. Então, essas mini doses de dopamina vão te deixando extremamente ansioso, vão fazendo a sua atenção ficar um lixo, sabe? Então você vai ter uma perda de atenção absurda, uma perda de raciocínio. E assim, se você não acredita em mim, cara, faz a experiência de ficar um mês sem Instagram e depois me diz aqui o que é que você achou. Você vai ver que de fato tem uma diferença ridícula. E, sem dúvida, a própria coisa que eu te falei, que é a ideia do Instagram, né? Ou seja, rede social chula, uma rede social voltada para inveja, egoísmo, querer aparecer, né? Querer ostentar. Então, é uma rede social ridícula. E eu tava tendo nojo do Instagram, a verdade é essa. Eu tava tendo nojo do Instagram. E eu só não saí antes do Instagram, né? Porque de fato eu era viciado no Instagram. Mas eu consegui finalmente sair, né? Eu saí, né? No começo aqui de 2025. Então, assim, graças a Deus que eu saí do Instagram. Então, o Instagram ele também tem essa outra coisa extremamente ruim, que é uma rede social, como eu falei, vazia, cara. É uma rede social vazia. Você tá criando um conteúdo ridículo. Um conteúdo que não traz valor nenhum, sabe? E o terceiro ponto, né? Que esse é um ponto que, pelo menos na minha experiência, óbvio, pode ser que alguma outra pessoa consiga vender muito no Instagram, cara. Mas a minha experiência no Instagram foi extremamente ruim, sabe? Era muito ruim pra eu conseguir
fazer vendas no Instagram, sabe? Para eu conseguir fazer com que as pessoas clicassem no link para ir comprar coisas, etc. Cara, era muito ruim, era péssimo. Então, assim, eu odiava fazer esse tipo de conteúdo no Instagram. Era horrível, sabe? Às vezes parecia que você tinha que mendigar para fazer a pessoa comprar alguma coisa. Enquanto aqui no YouTube é muito mais natural, é muito mais fácil. E o dinheiro que eu ganho no YouTube é infinitamente superior ao dinheiro que eu ganhava no Instagram, tá? Então, na minha opinião, a minha experiência em vendas no Instagram foi péssima, sabe? Com certeza tem gente que vende absurdamente bem no Instagram. Beleza, mas aqui eu não tô para falar de outras pessoas, eu tô para falar da minha experiência. E a minha experiência em termos de venda no Instagram foi horrível. E a outra questão extremamente negativa no Instagram é o seguinte: o Instagram, cara, o seu conteúdo ele tem um prazo de validade extremamente rápido, certo? Então, assim, os stories, eles duram no máximo 24 horas. Então, cara, se você postar uns stories, assim, incríveis, sabe? Fazendo um conteúdo riquíssimo, cara, depois de 24 horas ninguém mais vai ver, velho. Então, assim, depois de 24 horas, aquele seu conteúdo incrível lá que você fez, morreu, sabe? Tanto é que algumas pessoas, né, até mesmo, elas pegam os stories e acabam postando no feed, porque, de fato, cara, é um conteúdo extremamente vazio e rápido. 24 horas morre. E os vídeos no Instagram, cara, os posts, né, que você faz, né, reels, né, foto, etc. Cara, eles duram, no máximo, 48 horas, 72 horas, tá? 2 ou 3 dias no máximo. E assim, se você conseguir viralizar um post, ele até consegue durar mais, tá? Ele até dura, sei lá, umas 2, 3 semanas. Sabe, eu consegui alguns posts, por exemplo, nessa minha página que viralizaram, que conseguiram milhões de visualização. E eles até me traziam, né, visitas, likes, etc, os comentários, tipo, um mês depois. Só que depois disso, cara, parava. Tá? Depois disso, parava. Então, assim, o Instagram é isso, sabe? Os seus posts, eles vão durar 2 ou 3 dias. Se viralizar, ele consegue, no máximo, aí um mês. E os stories, eles vão durar 24 horas. Então, é um conteúdo que a todo momento você tem que estar produzindo. Todo momento. Então, assim, cara, você não consegue tirar um dia. Porra, se você tirar, por exemplo, se você vai tirar o seu final de semana pra você desopilar a cabeça, pra você descansar, cara, seus posts, ó, tudo cai, sabe? Tudo cai, suas vendas caem, seu alcance cai, tudo cai. Então, assim, no Instagram você tem que estar toda hora, todo momento no Instagram. Todo momento. Então, é uma rede social que de fato te faz escravo do algoritmo. Qual que é o ponto positivo do Instagram? O ponto positivo do Instagram é que você consegue criar uma conta hoje e conseguir já tráfego até mesmo hoje, tá? Você até mesmo pode pagar para conseguir tráfego, e você pode até mesmo conseguir de forma orgânica. Você já pode conseguir venda, né, colocando um link de afiliado, vendendo produto. Então essa é a vantagem, tá? No YouTube você tem que esperar um tempo, né? Eu já falei aqui sobre conta sarcófago, eu já falei aqui que demora um tempo para o YouTube entender o seu conteúdo, demora aí os 1.000 inscritos, né, e as 4.000 horas para você ganhar dinheiro do YouTube. Dificilmente você vai conseguir venda de afiliado quando seu canal é pequeno, etc. Então, assim, a vantagem do Instagram é essa, que você consegue crescer mais rápido no começo, né? No YouTube você demora um pouco a mais. Mas essa, na minha opinião, é a única vantagem que de fato o Instagram tem em comparação ao YouTube, tá? Então, assim, vocês já perceberam que eu odeio o Instagram, e eu acho que a resposta já é muito óbvia, né, do que eu prefiro, se é o Instagram ou o YouTube. E aí, se vocês acompanham aqui o canal, vocês já sabem o meu caderninho, né? Fiz aqui algumas anotações a mais para trazer para vocês. E aí, uma outra coisa que eu anotei aqui, agora voltando a falar sobre o YouTube, particularmente, é sobre a produção de conteúdo no YouTube, tá? A produção de conteúdo no YouTube, dependendo do estilo que você escolha trazer conteúdo aqui no YouTube, dependendo do nicho que você tem, é muito mais simples, tá? É muito mais simples. Então, por exemplo, esse vídeo aqui, cara, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que anotar, eu tive que, óbvio, ter a ideia, e obviamente que eu tinha que ter o conhecimento para tal, mas a partir do momento que eu tinha a ideia, que eu tinha o conhecimento, eu simplesmente tive que anotar alguns tópicos e ligar a câmera. Pronto, é só isso. E assim, eu não vou editar em nada esse vídeo. Então, é um conteúdo extremamente simples.
Óbvio que vai depender de conteúdo, né? Às vezes você tem um nicho que demanda muito mais edição e etc. Mas, de qualquer forma, a maioria dos conteúdos são mais simples para você fazer do que no Instagram, tá? Eu digo isso não só pela minha própria experiência, já tendo tido vários canais aqui no YouTube, mas analisando diversos outros canais de outras pessoas, tá? Então, assim, é muito mais fácil você criar conteúdo no YouTube. Outro ponto, né? No YouTube, você consegue ter mais de um canal, tá? Por ter essa facilidade de produção, você consegue ter mais de um canal. Enquanto no Instagram, como você tem que estar toda hora aparecendo no Instagram, é muito difícil você conseguir ter várias contas no Instagram. Tem gente que faz, né? Eu mesmo, como eu falei, eu tinha 2 contas no Instagram. Tem gente que, né, tem várias, né? Eu já vi gente aqui que vende curso, que fala que tem 3, 4, 5, beleza. Mas, cara, geralmente essas pessoas têm uma equipe por trás e elas mexem na equipe, né? Elas conseguem manter esse número absurdo de contas porque ela tem uma grande equipe por trás. Mas você sozinho, cara, é muito difícil você conseguir manter. Eu acho que o máximo é 2 contas, tá? Enquanto aqui no YouTube você consegue tranquilamente. Tranquilamente, tá? Tranquilamente. Então, o YouTube, você consegue ter vários canais e aí canais de nichos diferentes e em cada canal você pode ter uma estratégia diferente de monetização, sabe? Você pode ter canal que ele tende a viralizar mais vídeos e aí você vai ganhar muito com a AdSense, você vai ter canal que não vai ganhar tanto dinheiro com a AdSense, mas você vai estar vendendo curso, você vai ter canal que vai vender muito com link de afiliado, você vai ter canal que vai vender muito como serviço, seu próprio serviço. Então, cara, existem diversas estratégias diferentes que você pode fazer aqui no YouTube que você não consegue no Instagram. E no YouTube você tem, como eu falei, a oportunidade de você produzir muitos canais e você conseguir ter muito tipo de conteúdo diferente. Outro ponto que eu trouxe aqui é que o YouTube é algo de longo prazo. Lembra que eu falei que no Instagram, cara, teu post ele dura 2 ou 3 dias? Cara, no YouTube, tu posta um vídeo e assim, daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, vai ter gente entrando no teu vídeo, tá? Então assim, isso não é brincadeira. Eu tenho outros canais aqui no YouTube, né? Eu já falei pra vocês que eu tenho outros canais e, cara, esses outros canais, vídeos antigos, pegam visualização. Então, assim, eles não estão mortos, né? E, assim, mesmo que esses vídeos, eles, por algum motivo, eles não trouxerem vendas ou compra de serviço, etc., no mínimo você tá ganhando com AdSense. No mínimo você tá ganhando com AdSense, no mínimo você tá ganhando um novo inscrito que pode chegar em vídeos mais novos e aí sim comprar alguma coisa teu. Então o YouTube, cara, é uma plataforma que demora mais para você engatar no começo, né? No Instagram, como eu falei, no Instagram você pode já no começo, na primeira semana já tá aumentando assim o seu tráfego e o seu número de seguidores. No YouTube ele vai demorar um pouco no começo. Mas, cara, a partir do momento que você engata no YouTube, meu, seu conteúdo vai durar muito, mas muito. Cara, tem canal no YouTube que pega vídeo aqui de 10 anos atrás, cara. De 10 anos atrás consegue visualização, porra. Então, é muito... Então, assim, os seus vídeos, eles não têm esse prazo de validade. É óbvio que dependendo do vídeo que você posta, ele até vai ter um prazo de validade. Então, sei lá, por exemplo, eu posso te dar alguma dica aqui de YouTube, né, hoje em 2025, e essa dica pode não valer em 2030, beleza. Mas, cara, essa dica vai valer durante muito tempo, sabe? Então, o YouTube é algo de longo prazo e é algo que você não precisa ficar tão louco da cabeça produzindo conteúdo a todo momento, etc, tal, sabe? Então, é uma merda. Outra coisa é a respeito do YouTube, do estilo de conteúdo do YouTube, que eu sempre falo aqui pra vocês, cara, vocês têm que produzir vídeos mais longos aqui no YouTube, tá? Vídeos mais longos no YouTube, eles vão te trazer uma audiência mais qualificada, uma audiência mais pensante, uma audiência que vai te engajar mais, uma audiência que vai trazer isso em mais resultados de vendas. Conteúdos mais longos são mais complexos e tiram essas pessoas chulas do seu canal, essas pessoas que não têm nada para agregar no seu canal, sabe? Então, você vai ter um filtro
aqui no YouTube para o seu tipo de conteúdo. Então, cara, o meu canal, por exemplo, eu só posto vídeo longo. O vídeo com a menor duração até agora no meu canal tem 14 minutos, sabe? A maioria dos meus vídeos aqui, eles têm 20 minutos. Então, cara, eu trago esses vídeos longos justamente para trazer uma audiência mais qualificada para os meus vídeos. Porque quanto mais tempo as pessoas me escutam, mais tempo essas pessoas estão comigo no meu canal, mais essas pessoas estão criando um vínculo comigo e existe mais chance dessas pessoas criarem um senso de comunidade, dessas pessoas comprarem produtos meus, dessas pessoas me apoiarem aqui no YouTube e de fato trazer essa troca extremamente relevante em termos de produção de conteúdo. Seu conteúdo é substancial, o seu conteúdo de fato muda as pessoas. Enquanto no Instagram, cara, é aquela coisa vazia, é aquela coisa que a pessoa vai ver lá o seu conteúdo, daqui a 5 minutos ela não lembra mais do que ela viu. Ela não lembra. Cara, faz a sua experiência aí, se você usa Instagram. Chega no final do dia e tenta escrever um texto de uma página, lembrando de tudo que você aprendeu no Instagram. Cara, eu duvido que você vai lembrar de, sei lá, 5% das coisas que você viu. Você, no máximo, você vai lembrar de uma ou duas coisas que acabaram te chamando muita atenção. Mas a maioria, cara, vai voar na sua cabeça. Tá fora. Enquanto, cara, uma pessoa que passou um tempo aqui comigo no YouTube, uma pessoa que passou 20 minutos aqui comigo no YouTube, ela vai se lembrar. Ela vai se lembrar, cara. E se ela gostou do vídeo, ela vai querer ver mais. E se ela estiver assistindo cada vez mais vídeos, ela vai querer comprar os meus produtos. Então, porra, você ganha mais dinheiro, você ganha uma comunidade melhor. Algo substancial, sabe? Algo que vale a pena, algo a longo prazo. Então, porra, na minha opinião, não tem nenhuma comparação, tá? Nenhuma comparação. O meu arrependimento que eu tenho é não ter começado o YouTube antes e ter gastado tempo no Instagram. Porque o Instagram é uma merda. É uma merda. E assim, era uma merda na época que eu comecei. Hoje é ainda pior, cara. Hoje é ainda pior. Na verdade, hoje eu nem sei mais, né? Mas, cara, quando eu desisti do Instagram, que foi em janeiro de 2025, nossa, era um nojo aquela rede social. Era um nojo. Então, assim, por exemplo, durante muito tempo, cara, eu achava o TikTok pior do que o Instagram. Mas hoje eu repenso bastante. Eu acho que o Instagram consegue ser pior do que o TikTok, sabe? Então, olha, na minha opinião, não perca o seu tempo no Instagram, tá? Não perca o seu tempo. Eu sei que, dependendo do seu nicho, você tem que estar lá, né? Por exemplo, se você for um médico, se você for um personal trainer, né? Se você for um nutricionista, infelizmente você vai ter que estar lá, né? Até para as pessoas te acharem, até para as pessoas terem informações de onde quer seu consultório, né? Informações e tal, de como que elas podem te encontrar e tal. Então, assim, infelizmente eu sei disso, tá? Dependendo do nicho, você de fato tem que estar no Instagram. Mas, tirando esses nichos específicos, cara, não vale nenhuma pena, tá? Não vale a pena. Inclusive, assim, eu não uso mais essas contas que eu criava conteúdo no Instagram. Eu não tenho mais meu perfil pessoal no Instagram. E essa conta, né? Esse meu canal no YouTube, eu também não vou criar conta no Instagram. Não vou criar, tá? Não vou. Se alguém quiser entrar em contato comigo, simplesmente entre em contato pelo meu e-mail ou na seção de comentários no YouTube. E é isso aí, pronto, sabe? E tá de boas. E esse é o tipo de conteúdo que eu faço aqui no YouTube. É um conteúdo muito mais substancial. É um conteúdo que eu posso tirar tempo de descanso, sabe? Eu posso ter as horas específicas que eu vou trabalhar. Eu posso ficar estudando. Então, na minha opinião, não tem nenhuma comparação. O YouTube é muito melhor do que o Instagram, tá? Pelo menos, óbvio, essa é a minha opinião, né? Eu falei demais aqui. Bebendo uma aguinha aqui para refrescar a garganta, falei muito, mas essa foi a minha experiência com YouTube e Instagram, certo? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre isso, se você concorda comigo ou não. Então, galera, é o seguinte, esse foi aqui mais um vídeo no canal. E como eu falei, né, eu disse que vídeos longos no YouTube são essenciais. Inclusive, eu fiz um vídeo muito mais detalhado do que esse, te explicando por que você deve publicar vídeos longos, tá? Esse vídeo vai estar aparecendo agora aí em tela e é só você clicar para ser redirecionado. Então, a gente se vê nesse vídeo. Muito obrigado, até a próxima e tchau!